Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. É com muita alegria que estamos iniciando a nossa semana, aqui juntinhos, reunidos, unidos em nome de Jesus. E neste momento de estudo e oração, vamos estudar, vamos orar, vamos transmutar as energias negativas por nós criadas ou a nós enviadas em energias positivas, de paz, amor, esperança, fé, alegria, para que essa força possa nos deixar bem tranquilos, confiantes, certos de que nós nunca estamos sozinhos quando estamos na nossa estrada evolutiva. Que nós possamos, neste momento, rogar a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que abençoe os nossos lares, que abençoe a todos nós que estamos aqui conectados, os nossos familiares, e que essas bênçãos de luz que descem sobre nós possam se expandir, envolvendo toda a nossa grande família, os nossos amigos, as cidades que moramos, que possa essa luz se expandir e envolver o nosso querido Brasil, a nossa querida terra, essa escola bendita. Jesus querido, agradecemos a presença dos amigos espirituais que neste momento de estudo aproveitam e cuidam de nós. Agradecemos as energias a nós enviadas, agradecemos a saúde física, espiritual, que se faz presente quando estamos no equilíbrio da mente, do corpo, dos sentimentos e quando nossas ações favorecem o amor e sua expansão. Nós vamos, neste instante, agradecer a oportunidade e, com o coração repleto de gratidão e de alegria, nós iniciamos o nosso estudo e oração. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu dou uma olhadinha aqui para ver quem é que está online e que mandou mensagem no chat ao vivo. Lúcia Sintra, boa noite, seja muito bem-vinda. Fátima Rossi, boa noite. Ricardo, Antônio, boa noite, amigos. Nilza, Liliana, David, Vera Viana, boa noite. E temos também a Vera Manzolilo, boa noite. Eusanira, Raul, Marisa, auxiliadora. Que alegria ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e todos os que vão chegando e também aqueles que vão nos assistir em outro momento. Hoje nós vamos estudar este livro de nome Rumo Certo, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, de título Tribulações. Eu vou ler o capítulo todo, do início ao final, e depois nós vamos comentar, tá certo? Quando estiveres à bica de maldizer as provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho se não houvesse a mudança que tantas vezes se nos expressa à custa de sofrimento. Se a semente não aceitasse a solidão no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte se recusasse a passar por sobre o lodo e a pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, é em todos os distritos da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito,
provas e desafios. São condições de melhoria, aperfeiçoamento, ajuste, elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e empeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria gradeado na ilusão, na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração, de mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia que nasce. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Se não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da nossa personalidade egoística, não encontraríamos caminho para elevar-nos à felicidade da vida eterna. Gente, que lição maravilhosa essa de Emmanuel. Eu fiquei encantada com essa lição, porque ele nos mostra, né, principalmente, a importância das tribulações na nossa vida, não como castigo, mas como ferramenta de evolução, ferramenta de crescimento. Esta última frase dele, se não existisse o sofrimento que estilhasse a crosta da nossa personalidade egoísta, nos encontraríamos em outro caminho, mas não aquele que nos leva à felicidade da vida eterna. Porque é interessante a gente perceber isso, né? Quando a gente fala para uma criança assim, olha, a gente veio no show do palhacinho fulano. Cadê ele, mamãe? Não, vai ter que esperar meia hora, ainda falta para começar. Ah, não. E a criança às vezes dá birra porque o palhaço não chegou no circo. Não é o momento do número do palhaço. Então, para uma criança, tudo é problema, tudo é difícil, tudo é tribulação, quando ela é frustrada, né? E aí a gente ensina a criança nesse início de vida para que ela saiba lidar com frustrações, para que ela se fortaleça a sua personalidade e para que ela saiba enfrentar as vicissitudes, as tribulações e dificuldades da vida. Não é assim? Então, quando nós damos birra diante de alguma dificuldade, algum empecilho, alguma tribulação, nós estamos agindo de uma forma mais infantil, de uma forma de birra em relação à vida. Mas Deus é bondade, é amor. Ele não nos castiga. Nós escolhemos caminhos diversos e inúmeras vezes plantamos nesta mesma vida as consequências da nossa colheita. E quando não plantamos nesta, inúmeras vezes plantamos em vidas passadas. Por exemplo, se a gente está numa situação complicada em que a pessoa está cansada, está com 3 filhos, muito afazeres. Mas no início do casamento, ela costumou a colocar todo dia de manhã a roupa que o marido vai vestir, à noite o pijama dobradinho quando ele vai tomar banho, né? Então, um exemplo bobo, tá? Que eu estou dando só para vocês terem uma noção. Então, durante um tempo, durante anos, faz esse padrão. Quando vem os filhos, que tem que dar mamar, tem que fazer papinha, tem que cuidar para o menino não cair, são noites de sono, dores de ouvido. Então, aquilo que era, de repente, um prazer para essa pessoa, que ela queria fazer isso para o seu marido e que ela gostava de fazer isso, né? Ou foi ensinada a, torna-se um peso. Então, o que é prazeroso, o que é bom no momento, em outro momento se transforma numa tribulação, num empeço, né? Numa dificuldade. E muitas vezes, hoje, nós passamos por dificuldades que foram criadas por nós, né?
Então, às vezes, a nossa inaptidão em lidar com as nossas finanças nos coloca numa situação difícil financeira. Às vezes, o olhar fechado para a saúde do corpo físico, não atendendo aos sinais que esse corpo está dando, nos coloca numa situação de maior gravidade. Às vezes, pequenas confusões e implicâncias com vizinhos nos colocam numa situação de risco de vida, com o surto de um vizinho, de agressividade, entendem? Então, nós temos que prestar muito atenção para não começarmos a reclamar sem antes compreendermos o processo daquele momento que estamos vivenciando. Porque todos nós, encarnados aqui na Terra, teremos momentos de provas, de expiações. Desculpa, gente, a garganta ficou seca. Então, olha só, vamos tentar entender isso que eu estou tentando passar para vocês, essa mensagem. O que é uma tribulação? Uma tribulação é uma situação desagradável, né? É uma situação de adversidade, é uma pedra no caminho. Pode levar a momentos de aflições, de tristezas, de agonias, dependendo da intensidade da tribulação, né? Então, quando Emmanuel começa na primeira frase aqui, ele diz: quando estiveres à beira de maldizer as provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pense, né? Então, aqui Emmanuel coloca que as provações são oferecidas a nós como lições para auxiliar no nosso próprio desenvolvimento, né? E aí vocês podem me perguntar, qual é a diferença? Quando é que eu sei que eu estou passando por uma prova, ou por uma expiação, ou se é missão? Como que eu vou reconhecer isso, que fica tudo tão parecido, né? Então, a prova, vamos ver, dentro da doutrina espírita, qual o sentido de prova? Uma prova que o meu espírito encarnado passa, né? É uma experiência. A prova é uma experiência de aprendizado. Então, a prova serve para aprendizado do meu espírito, que precisa de aprender para evoluir. Nem sempre é necessário sofrimento na prova. Não. A prova pode vir sem sofrimento, mas o que é implícito na prova é aprendizado e experiência, com ou sem sofrimento, né? Então eu vou adquirir novos conhecimentos, né? E vou passar por testes. Provas de paciência. Eu estou passando por uma prova de paciência, ou seja, estou aprendendo, a vida me oferece situações para eu aprender a ter paciência. Prova de amor filial. Às vezes eu tenho que passar por situações difíceis com os meus pais para eu aprender a ter o amor filial mais amplo. A prova de perseverança. Qualquer coisa me desanima, então eu vou aprendendo a ser perseverante. E aí surgem aquelas situações para que eu coloque em prática, para que eu aprenda esses ensinamentos. Né? Então vocês veem que às vezes eu transformo em sofrimento uma prova de paciência, porque eu não consigo ter paciência. Mas esse não é o caminho que eu sempre tenho que ir. Essa prova pode ser sem sofrimento. Agora, a expiação diz respeito a um cumprimento de uma pena devido a algum ato equivocado, algum erro cometido, né? Então, a expiação, ela sempre tem a ideia de uma consequência vinculada como se fosse um castigo, uma penitência, né? Embora Deus não castigue, a gente sabe disso, mas a expiação, ela vem assim,
a expiação, ela vem para libertar a gente dos nossos erros. Porque às vezes a gente comete erros e fica preso numa consciência pesada, fica preso na culpa, no medo, na raiva. Então a expiação vem como uma limpeza dos nossos erros, para poder nos libertar disso. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa numa vida, ela praticou, ela era muito violenta e matou pessoas inocentes. E aquilo fica na cabeça dela. E quando vai encarnar, ela pede para poder tirar isso da cabeça dela. Então é como se ela tivesse que passar por uma expiação para que aquilo ali fosse retirado na sua culpa e tudo mais. Sempre lembrando que eu posso escolher o caminho do amor e não da dor. Inúmeras vezes nós escolhemos um caminho mais difícil para que a gente aprenda e que quebra a nossa casca do orgulho, do egoísmo e do preconceito. Né? Então, a prova é uma experiência de aprendizado. A expiação tem a ver com consequência, com cumprimento de um dever para tentar libertar o nosso espírito de erros passados, né? E aí tem a questão da missão. Como é que eu vou saber se eu estou numa provação ou se eu estou cumprindo uma missão? Porque a missão tem um sentido de encargo, de incumbência. E sempre, toda missão, como diz no Livro dos Espíritos, na questão 572, toda missão é para auxiliar o progresso da humanidade. Então, o progresso da ciência, o progresso do espírito, o progresso do amor, da fraternidade, toda missão vem como uma tarefa que pode ser na erraticidade, né? Ou pode ser quando o espírito está encarnado. Mas sempre é para auxiliar no progresso da humanidade. Então, a missão, o objeto é o bem, é fazer o bem, levar o bem, conscientizar a existência do bem nessa nossa missão. Cada um de nós tem a sua missão. Jesus teve uma missão que foi o planeta todo envolvido nessa sua missão. Mas nós temos missões menores, de acordo com a nossa evolução. Então, por exemplo, aquele que governa um país, ele tem uma missão. Se ele vai ser bem-sucedido ou não, vai depender do caminho dele, mas é uma missão governar um país, governar uma cidade. Aquele que cultiva a terra tem uma missão maravilhosa de alimentar, de transformar, é uma missão. Aquele que aceita a missão de instruir, os mestres, tantos ainda, fazem trabalhos fantásticos, alguns até sem remuneração, como, por exemplo, alguns professores de catequese, de evangelização, para as crianças nas suas devidas religiões. Né? Então, a missão tem a ver com a prática do bem, levar o bem para alguém, ou para um grupo, ou para a humanidade. Depende da missão. Todos nós somos capazes de pegar pequenas missões, entendeu? Então, quando eu entro num processo de criação de um objeto, ou como político, de uma criação de uma lei que vai beneficiar muitas pessoas, eu estou ali realizando uma missão de auxiliar no progresso da humanidade. Né?
Então, o cientista é aquele que vai estudar, descobrir uma nova vacina, salvar vidas, é missão, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre missão, né, que é essa incumbência de auxiliar o progresso da humanidade, a prova, que é uma experiência, um aprendizado para o seu espírito, não necessariamente tem sofrimento nas provas, né? Então, eu vou adquirir novos conhecimentos através dos testes. O teste de paciência, o teste de perseverança, como eu falei. A expiação já lembra como se eu fosse expiar. Tem uma ideia de uma pena devido a equívocos e ignorâncias do nosso espírito egoísta e orgulhoso no passado desta vida ou de outras vidas. Então Deus não castiga, mas ele deixa que a gente expia para que a gente possa se libertar dos nossos erros. Tá certo? Então eu tentei aqui fazer esse resuminho, porque Emmanuel fala: o que seria de nós sem as provas, sem as expiações? Por quê? Porque se não houvesse mudança nenhuma que nos chamasse a um processo evolutivo, nós não evoluiríamos, o planeta não evoluiria, né? Então, a estagnação ia ser muito grande. E às vezes o que para a gente é algo natural, para outro é encarado como um sofrimento. Quando a gente pensa na semente jogada dentro da terra, naquela escuridão, recebe água, né? E vai criando ali uma raiz, um brotinho, e de repente a gente percebe um pé de laranja lindo. Aí esse pé de laranja dá frutos. Tudo aconteceu, por quê? Porque a semente precisou ficar presa naquele escurinho da terra, romper aquela casca, né, do seu mundo único e se transformar numa árvore e gerar frutos, sombra, alimento, né? É muito lindo a gente pensar nisso. A fonte, a água. Se toda a água quisesse passar só pelos terrenos limpos e não passar por lugares de pedras com muitos atritos, se não quisesse passar nos lodos, se não passasse nos charcos, se não passasse em terrenos que tivesse que contornar os obstáculos, como os rios, riachos contornam ali os obstáculos, não batem de frente, nós não teríamos campos com acesso à água, nós não teríamos cachoeiras, nós não teríamos rios que abastecem as cidades. Quando nós ficamos no nosso egoísmo, presos naquela nossa sementinha, presos apenas naquilo que é conforto para nós, nós estagnaríamos e não desenvolveríamos, não progrediríamos. Então, nós precisamos dessas tribulações para nos desenvolvermos. O que tem acontecido hoje? Um monte de criança, de adolescente, de jovem que não sabe lidar com frustração, que é apressado, que está com vontade de comer um pão, mas não vai na padaria buscar o pão, né? Porque quer o pão ali naquela hora. Inúmeras vezes não aguenta esperar o resultado de algo. Vocês se lembram quando nós nos comunicávamos com os nossos namorados à distância através das cartas? Dependendo da cidade, demorava 3, 5 dias para chegar a carta. A pessoa lia, respondia, outros 3, 5 dias de volta. Tinha cartas que eram no dia seguinte, mais rápidas. Se fosse outro país, então, era mais de semana. E aí? A gente esperava com aquela ansiedade gostosa? Aquela carta com perfume, com uma flor, com um mimo, né? Por quê?
A gente tinha que aprender a esperar, porque não tinha outro jeito. Hoje, se um paquera, um namorado, manda um WhatsApp para a pessoa, às 3 da tarde, não pensa que a pessoa está trabalhando, está estudando, está tomando banho, não. Dá 5 minutos, mas não me respondeu, o que aconteceu? Ou você está aí? Não está fazendo de conta que não está vendo minha mensagem? Sabe? Como se o outro tivesse de ficar de plantão para atender o seu desejo. E isso, gente, vale para profissão, vale para amigo, para namorado, para familiar. A nossa vida não se reduz a ficar com o nosso olho na tela. Quantas vezes nós demoramos até abrir uma tela, até porque nós estamos cumprindo missões, estamos naquele momento de prova ou de expiação que não podemos estar ali online. Então nós temos que lembrar disso. Ninguém está de plantão. E aí é isso. Se a criança não se desenvolve, não tem as tribulações, não aprende o não, o sim, o reforço, se necessário, né? Colocar um castigo, olha, vai sentar aqui, pensa no que você fez, você bateu no seu irmão, você bateu na sua babá, né? Então tem que ter diálogo, tem que ter reflexão, para aquela criança aprender e se transformar um adulto mais fortalecido, sem ser tão ansioso, sem ser tão imediatista, tão frágil. Hoje a gente vê muitas pessoas frágeis emocionalmente, que às vezes não conseguem passar por um luto, às vezes não conseguem serem reprovados no vestibular, às vezes não conseguem serem reprovados numa matéria. E aí é complicado. Às vezes nós estamos vendo jovens praticando feminicídio porque a namorada de 18 anos terminou e ele não aceita o término. O que é isso? É não saber lidar com tribulações. Nós precisamos de ajudar, sim, quem passa por uma tribulação, mas jamais tirar o aprendizado da vida da pessoa, porque nós não temos esse direito com o outro que quer crescer. Então, Emmanuel coloca aqui: transposição, atrito, provas, desafios são condições de melhoria, de aperfeiçoamento, de ajuste com seus erros, as suas provas e de elevação. Se eu não passo no estágio do mundo primitivo e vou renascendo como espírito ali, eu não evoluo a ponto de habitar um mundo de provas e expiações. Só chegará na regeneração quem passar por suas provas e expiações. E se eu crio um filho egoísta, mal educado, e não me dedico à educação desse espírito, eu vou colher esse fruto. Não foi Deus que me castigou, fui eu que não investi na presença da educação. Agora, se eu me dediquei ao máximo, e se eu estou percebendo que é em vão, que eu não estou conseguindo mudar o padrão daquele espírito, eu preciso de saber que eu não posso desistir, porque me foi dado uma missão para cuidar daquela alma tão resistente e tão próxima do mal. Agora, se nasce um espírito totalmente tranquilo e eu não coloco os limites, não educo, não amo, aí eu vou ser responsável pela derrocada. Entendem? Que tudo depende do nosso plantio, né? Nós precisamos de aceitar em paz as tribulações que a existência nos impõe. Sim, é o que Emmanuel fala. Aceitar em paz. O que significa paz? Não é ficar acomodado. Paz é não brigar com a vida, não brigar com Deus, não brigar com você, não cobrar, não desmantelar uma família,
por conta de uma tribulação, né? Lutas, empeços, conflitos e lágrimas vão visitar o nosso coração, né? Mas, quando a gente sai da ignorância e do primitivismo, nós avançamos sobre esses obstáculos e eles deixam de existir. Aquela corrida de obstáculos do cavalo, ele tem que passar por tudo aquilo ali, sem reclamar, fazer o roteiro. E aí ele está livre para receber medalhas, se ele tiver uma boa pontuação. Ou ele está livre para ir comer, descansar, se ele for desclassificado, né? Os obstáculos quebram a inércia da nossa vida. Então vamos agradecer, mas agradecer com o olhar de quem quer aprender, porque a nossa vida não precisa de ser apenas obstáculo, mas eu preciso do obstáculo na minha vida para poder crescer, evoluir, aprender e me transformar uma pessoa melhor. E lá no final, Emmanuel fala: se não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoísta, não encontraríamos caminho para elevarmos à felicidade da vida terrena. Olha que coisa fantástica. Então, nós precisamos de quebrar essa couraça, essa casca dura de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de preconceito, e quebrar através do nosso melhor desempenho nas nossas provas. É nos colocarmos à disposição de missões no mais alto. E é aceitarmos sem revolta as expiações dos meus erros cometidos por mim no passado. Essa era a lição, né, que eu queria lembrar para vocês da felicidade. Todos nós podemos construir felicidades. Claro que se a gente fala o bem e faz o bem, logo a gente não vai ter, né, tantas provas, tantas expiações. Eu posso até passar por aquelas do meu passado, mas não estarei construindo novas cadeias que me colocam grades para que eu possa saber ser livre, respeitando a mim, respeitando ao outro. Então, meus amigos, com essa lição, nós temos muito a refletir. Não vamos fugir das nossas missões, por pequeninas que chegam. Não vamos fugir das nossas provas, vamos aprender com elas. Não fujamos das nossas expiações. Vamos minimizá-las com o poder da fé, da prece, da oração, com o poder da presença do outro que nos ajuda, da amizade. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vamos agora fazer a nossa prece final. Querido Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos a presença neste momento de estudo e oração. Agradecemos por nos receber em teu seio fraterno, que nos acolhe naquele abraço. Sintamo-nos todos abraçados por Jesus, num só coração, para que possamos revitalizar as nossas energias, para que possamos receber essas luzes como bálsamos para as nossas dores físicas, mentais, espirituais. E vamos, neste momento, agradecendo tudo de maravilhoso que temos na nossa vida, agradecendo por estarmos aqui na vida, agradecendo todos os profissionais que fazem do nosso mundo melhor, criando um guardanapo, ajustando um tênis para pés que têm problemas, continuando com as pesquisas dentro da medicina, da astronomia, e assim por diante. Universos imensos de profissões, de provas, de missões, mas vamos diminuir o nosso campo das expiações
para que possamos errar menos, fazer sofrer menos, para que possamos juntos estarmos aqui em nome de Jesus, dizendo: obrigada, Jesus. Obrigada, querido amigo. Obrigada a todos os presentes. Obrigada a Deus, nosso Pai, por tudo. Obrigada a Chico e Emmanuel por tantos livros maravilhosos. Obrigada às experiências que a vida nos deu, nos transformando em alguém mais participativo. Obrigada pelos aprendizados e por hoje sermos melhores do que fomos ontem. E que amanhã o despertar seja de alguém melhor do que somos hoje. Assim, agradecemos, Pai, por este momento de estudo e oração, por essa casa que nos acolhe, por tudo de maravilhoso que a vida nos dá. Finalizamos dizendo que assim seja. Amigos e amigas, o meu boa noite para vocês. Quarta-feira teremos o nosso estudo e oração. Sexta-feira, 18 horas também. E assim vamos vivendo a nossa semana, passando por provas, sendo vencedores, passando por expiações e aprendendo e nos livrando dos nossos erros, aceitando missões e transformando um mundo muito melhor, para a alegria de Jesus, para a nossa alegria. Uma boa noite, um bom sono, uma semana maravilhosa e abençoada. Meu abraço e até quarta. Tchau, amigos.